Mas falando em assunto quente trazido pelo Arthur Lira, tem outro, viu, Thales, que o Lira já pautou também. Ele desengavetou a PEC da anistia a partidos e a colocou na lista de votação dessa terça-feira, de hoje, portanto. É o maior perdão da história a partidos políticos, que havia sido paralisada nessa tramitação na comissão especial no ano passado, mas o Lira está desengavetando tudo, né, que estava ali, as promessas que ele havia feito aos seus colegas. O presidente da Câmara incluiu na pauta de votações de hoje a PEC da anistia, que quer dar o maior perdão da história a irregularidades cometidas por partidos políticos, entre elas o descumprimento das cotas eleitorais para negros e para mulheres. A decisão de Lira ocorreu depois da reunião dele com líderes partidários na residência oficial, em Brasília. A Câmara chegou a tentar votar essa PEC em outubro do ano passado, numa comissão especial. Houve uma reação grande por parte da sociedade, barrou a medida. Como não houve votação na comissão do prazo, o presidente da Câmara pode levar o assunto diretamente para o plenário e ele promete fazer isso hoje, Thales. É um assunto que une partidos, né? Da esquerda à direita, poucos são aqueles que se opõem à PEC da anistia porque os partidos vão ser beneficiados. Ninguém tem dúvida de como eles vão votar aqui, né? Eles vão votar pela própria anistia. Essa é toda a expectativa. Agora, isso daí mostra também o seguinte: o Lira, há um tempo atrás, eu não sei se você lembra, eu escrevi que ele tinha dado a largada na campanha à sucessão da presidência da Câmara. Isso daí é a campanha dele para a sua sucessão. Né? Ele quer eleger o candidato dele, muito provavelmente o líder do União Brasil, é o Mar Nascimento, mas ele ainda não anunciou isso, mas de qualquer maneira ele está reunindo apoios dos partidos em torno dele. E esse é dos apoios dos partidos a ele. É ele colocar em votação o perdão das multas, o perdão das punições aos partidos por não cumprirem cota de negros e de mulheres nas campanhas eleitorais. Quer dizer, ele está fazendo isso para ter voto aqui dentro da casa. E outra coisa que isso mostra é a estratégia do Lira, que a gente vai entender ela agora também nessa questão que ele está do aborto. O que ele fez? A opinião pública foi contrária a esse projeto da anistia aos partidos. Ele engavetou, disse, não, fica para depois, enrolou, e agora ele entra com a surpresa. Vai tentar aprovar de sopetão e não vai dar tempo da opinião pública se mobilizar contra a votação. É essa a estratégia do Lira. Então, o que ele está fazendo agora, também no projeto do aborto? Ele está adiando, enrolando, em algum momento ele vem e entra com o projeto. É uma estratégia péssima para a sociedade, porque ele, como ele tem o controle da pauta, ele joga com a pauta dessa maneira. Vou surpreender, vou colocar em pauta quando ninguém tiver condição de se mexer em relação a isso. Pois é, Thales, e vai arranhando a imagem dele ainda mais, né? Porque a gente viu que no caso da PEC do estupro nos protestos pelo Brasil, tava lá o nome dele, né? Lira, apesar de o relator ser o Sóstenes. O Lira ficou marcado e agora ele quer, deixa mais uma marca, né? Mais uma possibilidade de uma rebelião social. A gente viu que uma parte da população que estava muito silenciosa se revoltou com essa última medida, né? Que ainda está em tramitação na Câmara, e o Lira agora avança em relação a mais um tema aí, digamos assim, contraditório, né, Thales? Pois é, nessa questão da PEC do estupro, era a PEC do aborto, mas a sociedade já notou que não é só do aborto, é do estupro. É de tornar o estuprador ter uma pena menor do que a vítima, do que as mulheres que forem estupradas. Né? Essa é a PEC, está aí. O que o Lira hoje, na reunião de líderes, fez? Ele disse que não vai colocar em pauta a PEC do estupro. Ou seja, engavetou. Disse que vai esperar, ele ainda não sabe quem ele vai botar de relatora,
precisa de um tempo para achar uma relatora moderada, por causa da reação da opinião pública que ele tomou um susto com as manifestações desde sexta-feira até ontem, até o domingo, etc., as manifestações contra esse projeto, um projeto que a opinião pública não aprova, nem entre os próprios evangélicos, não os pastores que mandam, os donos de igreja, nada disso. Estou dizendo o povo evangélico, nem entre o povo evangélico esse projeto é tão assim a favor. Por quê? Porque as mulheres evangélicas também sofrem, são vítimas de estupro, de abusos, e também, às vezes, precisam fazer aborto, se veem compelidas a fazer aborto. Então, não é uma coisa que os evangélicos em uníssono são a favor desse tipo de projeto. Não são. Não é, e a opinião pública se manifestou, acordou contra esse projeto, e e o Lira assustou-se. Assustado, ele agora anunciou um engavetamento. Não disse data quando vai colocar em pauta, nada disso. Eu fui lá no Sóstenes e disse, olha, o que houve? O Lira tá dando bola nas costas de vocês. Não votou o projeto. E agora? Aí o Sóstenes disse, não é bola nas costas, eu vou conversar com ele ainda, a gente vai discutir junto a escolha dessa relatora, e aí não está nada engavetado. O Sóstenes mostrou que a bancada evangélica, não os evangélicos da sociedade, a bancada evangélica aqui da Câmara não está satisfeita com esse engavetamento e vai continuar pressionando para ele colocar em pauta a qualquer momento. E é isso que deve acontecer. O Lira é a mesma estratégia que ele teve na questão anterior. Ele vai deixar engavetado, esperar esfriar o ambiente, talvez depois das eleições, no final do mandato dele, ele bote em pauta e tenta votar isso de sopetão, surpreendendo a opinião pública e não dando tempo para mobilizações. Esse é que é o problema. O que ele vai fazer com esse projeto? Porque não está morto. E a bancada evangélica vai continuar em cima, insistindo. Se a sociedade não continuar mobilizada, corre o risco de ele, de repente, colocar o projeto aqui em pauta e aprovar. Pois é, então está marcado para hoje, está na pauta de hoje a aprovação ou a votação da PEC da anistia a partidos políticos. A gente está de olho e vai acompanhar, atualiza aqui ao longo do dia também no nosso site.